Boa tarde, sexto ano. Segue para vocês a correção da tarefa de geografia. Vamos começar com as atividades do positivo. Elas estão lá na página 35 e 36. Vamos lá? Quando você precisar, dá uma pausa para copiar e conferir. Vou lembrá-lo que a sua resposta não precisa estar exatamente com as mesmas palavras, mas tem que ter o mesmo sentido. Se você achar que não está com o mesmo sentido, apaga e copia. E é claro, você deve ter acertado tudo, porque aqui no resumo você tem, e o resumo que eu estou dizendo lá do CA tem muitas das respostas. Agora vou para o CA. Aqui já começamos a correção, então, das atividades do CA. Segue o mesmo esquema. Dá uma pausa, lê. Se tiver ok, segue. Se não, faça a correção. Aproveitando essa imagem aqui, que é bem interessante, que você vê a imagem aérea de um vulcão. Ou, na verdade, é uma área onde eu tenho 5 vulcões ativos. E quando você observa aqui, ó, essa centralidade aqui, é o que os estudiosos chamam de hotspot. Hot é a palavra em inglês que significa quente. Spot significa ponto quente. É o ponto da geração do calor, ou seja, é de onde vai sair todo o magma. É a pergunta que está aqui abaixo. O que é um ponto quente? Então, um ponto quente é uma área situada em uma pluma de magma, ou seja, de onde sai o magma, proveniente do manto, localizada lá no centro da placa, onde as placas se chocaram bem lá no centro dela, pode ter onde surgiu o magma que vai sair pela fissura. Aqui tem a definição, você pode copiá-la. Essa aqui também é bem interessante, está pedindo. Eu vi que alguns alunos que me mandaram não quiseram fazer essa aqui, olha. Está pedindo que, contando sobre a parte de um filme que talvez você já tenha até assistido, A Viagem ao Centro da Terra, de 1864. Na verdade, tem um livro, depois foi feito um filme. Aí conta a história, né, olha, uma ficção de Júlio Verne, onde os personagens principais, que é o professor Otto e o seu sobrinho Alexel, eles ingressam no interior do planeta pela cratera de um vulcão. Isso é ficção porque é impossível alguém, né, só se o vulcão for extinto, mas o vulcão em atividade ninguém tem essa coragem. Esse vulcão estava na Islândia. Depois de muito tempo e muita aventura, eles voltam à superfície pela abertura de outro vulcão, ou seja, entrou na abertura de um, saiu no outro. E esse outro vulcão seria no sul da Itália, uma distância gigantesca. Por isso é ficção, isso não é possível. Agora, a pergunta é a seguinte: em relação à origem desses vulcões, há uma importante diferença. Os vulcões italianos se situam em uma área de convergência, ou seja, onde as placas se encontram. Já os vulcões da Islândia, eles são formados pelo limite divergente, ou seja, um movimento diferente. Você tem a resposta correta lá no seu livro, tá? Eu vou só pegar o meu e te falar qual é a página correta. É só você copiar. Ó, você vai encontrar essa resposta onde pede. Explica com mais detalhes essas diferenças.
a diferença, né, do vulcão que origina-se no encontro de placas convergentes e vulcões que se originam em placas transformantes. Na página 27, você vai ter lá nos últimos parágrafos, ó, a maioria deles se forma no limite convergente entre a placa, onde o processo de subducção é uma placa que mergulha no manto sobre outra placa. E lá no próximo parágrafo diz: outra parte considerável se constitui nos limites divergentes submarinos, por meio, né, as fixuras que expelem magma constantemente. Página 27, ok? Agora vamos para a página 28, onde você leu o texto da página 28 e nós temos algumas perguntinhas para serem respondidas. Que informações sobre o Brasil o texto apresenta? Na 28, vamos lá? Olha, 28? Desculpa, estou voltando aqui, né? Espera aí. Pronto aí. Que eu voltei lá no livro e esqueci que vocês já fizeram. Agora nós estamos na correção. Essa aqui. Agora que você já copiou da página 27, vamos para a conferência das seguintes. A número 9, em geral, quanto maior a magnitude dos terremotos, mais danos causam e mais vítimas deixam. No entanto, isso nem sempre ocorre. Observe os dados referentes a 2 terremotos ocorridos no século. Um no Haiti, o outro no Japão. Eu me lembro de ter explicado para vocês na videoaula. A diferença está exatamente, né, na forma como cada lugar reage. Eu expliquei para vocês que no Japão, como eles vivem em um país, em cidades onde os terremotos ocorrem com maior frequência, eles são treinados, eles se preparam e eles sabem exatamente o que fazer quando ocorre um terremoto. Por isso, mesmo vivendo numa região onde há mais terremotos, no Japão há menos vítimas, tá? E aí fala, ó, que outras situações interferem no número de vítimas de um terremoto, além da magnitude? Você pode escrever. Que outras situações interferem? A falta de conhecimento. Ponto. Locais onde há treinamento, as pessoas sabem como reagir quando ocorre um terremoto. Ponto. Os treinamentos ajudam a diminuir o número de vítimas. Ok? Então, essas são as situações. Se as pessoas têm conhecimento, se elas são treinadas, se elas sabem como se comportar, elas vão sofrer menos. A outra é registre suas ideias e depois discuta com os colegas. Como não podemos discutir, né, estou aqui conversando com vocês. No Haiti, o país é bem mais pobre, né, não há treinamento, as pessoas não têm equipamento de segurança. Uma outra coisa que você pode escrever também, ó, que
No Japão, as pessoas têm equipamento de segurança, elas são alertadas, existe uma sirene, né, que comunica às pessoas que o terremoto está acontecendo, o que vai acontecer, porque o aparelho sismógrafo ele vai medindo a intensidade. Então, quando o sismógrafo ele já detecta o terremoto, a sirene de alarme já vai avisar a população. Então, isso vai interferir. Se as pessoas são avisadas, elas vão saber o que? Tomar as medidas de segurança com antecipação. Aqui era um trabalho de pesquisa que você ia pesquisar em jornais, na internet, obviamente, e registrar aqui, ó, registre o resultado da sua pesquisa na tabela. Você colocar um terremoto que você pesquisou, colocar quando ele aconteceu, o lugar que foi o epicentro, ou seja, o epicentro, o lugar onde sentiu. O hipocentro é lá no interior e o epicentro é na superfície, a cidade, o lugar que sentiu o terremoto. Qual foi a intensidade dele na escala Richter e qual a consequência? É um trabalho de pesquisa. Espero, né? Os que me mostraram fizeram. Aqui, ó, consulte o mapa, um planisfério, aquele mapa mundi, né? Aquele mapa onde tem as placas tectônicas, aqueles pontinhos vermelhos que mostram os vulcões ativos. Esse mapa está lá na página 27. E identifica as placas tectônicas cuja movimentação causou esse terremoto que você pesquisou. O terremoto que eu pesquisei foi lá no Chile. Então, olha lá no mapa da página 27, qual é a placa, né? Quais as duas placas, né, que se chocaram e que provocou o terremoto no Chile. Você olha lá e escreve a placa, né, e o nome dela. Tá bem fácil essa. Alguns alunos parece que, não sei, não quiseram, anotaram aqui, mas não fizeram o caça-palavras aqui, ó. O caça-palavras, né, a seguir, marque os conceitos geográficos e que completa corretamente o texto. Então, as palavras que você encontrou aqui no caça-palavras são as que estão aqui, ó. Tá bom? Então, contando quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras. Nós já podemos marcar nossa segunda avaliação. Não é verdade? Então, na segunda-feira a gente combina isso.